108.
salvo. E na fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Todos, porque sois feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Me pergunto quando foi
Amém. capítulo de número 24, e nós vamos ler um versículo que é o versículo de número 21. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo de número 21. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Nos diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eu gostaria de convidar toda a igreja
para nós repetirmos este versículo todos juntos, a fim de que nós pudéssemos memorizá-lo. No meu contar de 1 até 3, nós vamos ler todos juntos, bem forte, para a glória do nome do Senhor. 1, 2, 3. E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Você pode dizer amém? Amém. Meus queridos, este texto bíblico que nós acabamos de ler, ele diz respeito a quando o Senhor Jesus, ele foi entregue, ele foi crucificado, ele foi morto e ele foi sepultado. E no terceiro dia após essas coisas acontecerem, este texto e esta passagem bíblica a qual nós lemos, nós vamos ver dois de seus discípulos, eles tomando uma decisão precipitada. Que decisão foi essa? A decisão da desistência. Eles decidiram então tomar uma decisão fora da direção de Deus, deixar a cidade de Jerusalém e retrocederem para o lugar de origem de onde eles eram. Após a morte do Senhor Jesus, após o seu sepultamento, no terceiro dia, nós vamos ver esses dois discípulos que não faziam parte dos 12 especificamente, mas faziam parte dos discípulos que acompanharam o Senhor Jesus em sua trajetória e em seu ministério. Mas agora, após a sua morte, após o seu sepultamento, após se passarem 3 dias, nós vamos ver esses dois discípulos tomando esta decisão. Que decisão foi essa? Sair de Jerusalém e retroceder e voltar atrás para a aldeia de Emaús, que havia cerca de aproximadamente 11 quilômetros de distância. E como se não bastasse, meus queridos, esses discípulos estarem voltando atrás, o interessante que nós vamos observar também é que eles estão voltando com a esperança frustrada. Guarde bem isso que eu estou lhe dizendo. Eles estão voltando para trás, saindo de Jerusalém com a sua esperança frustrada. O que é que prova que eles estavam com a esperança frustrada? O versículo que nós acabamos de ler. Este versículo, eles estavam em um diálogo, fazendo perguntas um ao outro, e então eles disseram: nós esperávamos que fosse ele que iria remir a Israel, mas já é o terceiro dia. O que é isso? Esperança frustrada. O que é uma esperança frustrada? É quando as coisas não acontecem da maneira como nós imaginávamos que iria acontecer. Existem situações em que nós criamos expectativas para que algo aconteça, para que algo ocorra, mas muitas vezes a situação ela não termina da maneira como nós imaginávamos que iria terminar. Daí então se dá uma pessoa com a sua esperança frustrada. As coisas não aconteceram como a pessoa imaginou ou acreditou que iria acontecer. Mas antes, meus queridos, de eu adentrar mais profundamente neste texto, nesta passagem, eu quero fazer menção com os irmãos e peço aos irmãos que os irmãos prestem muita atenção. Eu quero fazer menção daquilo que está registrado no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, e no Salmo de número 25 e versículo 14. No livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. No Salmo de número 25, verso 14, as Escrituras também vão nos dizer o seguinte: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes fará saber qual é o seu conserto. Amós capítulo 3, versículo 7, e Salmo de número 25, verso 14, nos
E assim como eu já passei por muitas vezes, também vários dos irmãos que estão aqui esta noite já passaram por esta experiência. Antes que algo de uma grande importância acontecesse, Deus te avisou, Deus falou de alguma maneira, ou através de sonho, ou através de profeta. Deus notificou a você aquilo que iria acontecer. Quantas vezes você não veio em seu coração um sentimento de orar pela vida de uma pessoa, mesmo você sem entender o porquê, ou saber o porquê, você dobrou os seus joelhos e intercedeu por ela, e lá na frente você ficou sabendo que Deus deu um grande livramento de morte para esta pessoa. Sabe o que é isso? É Deus avisando antes, confirmando aquilo que está escrito. Certamente o Senhor Jeová, Ele não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Salmo 25, verso 14: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. E este versículo, meus amados, nós vemos ele se cumprir na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver todas as vezes que Deus tinha algo grande para fazer, todas as vezes que Deus tinha algo de uma grande relevância e importância para realizar, Deus falando primeiramente com os seus servos e avisando. Não que Deus tenha o dever de dar satisfação a alguém, mas a fidelidade de Deus é tão grande que Ele avisa aos seus servos aquilo que está para acontecer. Por exemplo, é sabido de todos nós que Israel passou cerca de 400 anos no Egito, mas antes que isso acontecesse, quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 15, versículo 13, Deus fala com Abraão: Abraão, saiba certamente que a tua semente será peregrina em terra estranha, em terra que não é sua, e será afligida por cerca de 400 anos. Amós capítulo 3, versículo 7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É notório também de todos nós que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e com enxofre, mas antes que isso acontecesse, quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 18, versículo 17, Deus disse: ocultarei eu o que faço ao meu servo Abraão, visto que eles serão uma grande nação, e neles serão benditas todas as famílias da terra, de maneira nenhuma vão ocultar aquilo que eu estou para fazer ao meu servo Abraão. E Deus então se manifesta a Abraão e revela para ele a destruição de Sodoma e Gomorra. Amós capítulo 3, versículo 7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É notório e conhecido de todos nós também que Jacó, juntamente com seus filhos, se dobraram diante de José em busca de pão, em busca de alimento no Egito, quando José já havia se tornado governador. Mas antes que isso acontecesse, Deus dá um sonho a José, aonde ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se encurvarem diante dele. Quando ele revela este sonho, seus irmãos ficaram mirados. Quando ele revela este sonho, seu pai Jacó lhe disse: por acaso você está pensando que eu e seus irmãos vamos nos curvar diante de ti? Mas lá na frente aconteceu. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É notório também de todos nós que Israel ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia, mas antes que isso acontecesse, quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10, Deus fala com Jeremias: saiba certamente que passados 70 anos eu visitarei a Babilônia e vos tornarei a trazer para este lugar. Amós capítulo 3, versículo 7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo 25, a Bíblia vai nos contar a história de um homem chamado Simeão. A Bíblia vai nos dizer que Simeão era justo e temente a Deus, e estava esperando a consolação de Israel, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria
Espírito testifica. Simeão pega a criança em seus braços, levanta para o céu e diz: Senhor, já pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já têm contemplado a tua salvação. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Salmo de número 25, verso 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ei, Deus quer revelar algo ao teu coração nesta noite. Se você veio com o teu coração aberto, se você veio com os teus ouvidos atentos, Deus quer revelar a você aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Deus quer revelar a você aquilo que Ele está para fazer. Deus quer revelar ao teu coração coisas grandes e ocultas a qual você não sabe. E o que é que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Aonde 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém com a esperança frustrada, desiludidos, decepcionados com a situação, esperança frustrada. O que é que isso tem a ver? O que é que o livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7? O que é que o livro dos Salmos 25, verso 14 tem a ver com esses 2 discípulos? Ei, meus queridos, Jesus sempre avisou os seus discípulos aquilo que iria acontecer. Quando nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver constantemente o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens malfeitores, seja maltratado, seja crucificado, seja morto, mas ressuscite ao terceiro dia. Nós vamos ver constantemente Jesus dizendo isso aos seus discípulos: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens malfeitores, seja maltratado por eles, seja crucificado, seja morto, mas ressuscite ao terceiro dia. Jesus sempre avisou aos seus discípulos aquilo que iria acontecer, fazia parte do plano, mas quando aconteceu, os discípulos não entenderam, os discípulos não compreenderam. Não era da vontade do Senhor que nenhum dos seus discípulos se ausentassem de Jerusalém antes que ele se manifestasse ressuscitado e lhe desse as próximas instruções. Se é em Jerusalém que o Senhor Jesus foi morto, é em Jerusalém que se deve aguardar a sua ressurreição. Se é em Jerusalém que o Senhor Jesus foi sepultado, é em Jerusalém que se deve aguardar que ele se levante dos mortos e da sepultura. Mas quando isso acontece, quando Jesus é morto e quando Jesus é sepultado, no terceiro dia, esses 2 discípulos, eles assumem uma posição de desistência. Eu imagino, meus queridos, que em suas mentes e em seus corações eles estavam pensando o seguinte: perdemos o nosso tempo durante esses anos em que nós estivemos acompanhando e seguindo a esse Jesus. Ele não era quem nós imaginávamos que ele fosse. Ele não vai fazer aquilo que nós esperávamos que ele fosse fazer. Esperança frustrada, decepção, amargura de alma e amargura de espírito. E eles dizem então um para o outro: quer saber de uma coisa? Quer que nós vamos ficar aqui diante de tudo que aconteceu, diante de toda essa derrota e diante de toda essa decepção? Vamos voltar para o nosso lugar de origem. E eles vão caminhando. Sabe o que aconteceu? Quando eles estão caminhando já fora de Jerusalém e no caminho de retorno para a aldeia de Emaús, a Bíblia vai dizer o seguinte: que o mesmo Jesus se aproximou deles. Não foi outro não, meus queridos. Não foi outro não, foi o mesmo. O mesmo Jesus se aproximou deles. Sabe o que eu entendo com isso? O Senhor Jesus sempre vai se aproximar daqueles que estão muitas vezes com a sua esperança frustrada. O Senhor Jesus sempre vai tentar se aproximar
Ei, meu querido e amado irmão e irmã, eu não sei de que maneira você chegou aqui hoje, mas entenda uma coisa: o Senhor Jesus se aproxima de você. Ainda que a tua esperança esteja frustrada, Ele se aproxima de você. Sinta Ele aí onde você está agora. Sinta a presença dEle se aproximando de você. A tristeza é grande, a desilusão foi grande, a decepção foi grande, as coisas não aconteceram da maneira como você acreditou que iria acontecer, mas nem por isso Ele deixa de se aproximar de você. O Senhor Jesus, Ele se aproxima daqueles que trazem consigo um sentimento de frustração e um sentimento de desilusão e de derrota. E Jesus se aproximou deles. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia vai nos dizer, está nos versículos anteriores do versículo que nós lemos. Quando Jesus se aproxima deles, a Bíblia vai nos dizer que os seus olhos estavam como que fechados para que o não conhecesse. Não era fechado fisicamente, mas sim espiritualmente. E eu entendo uma coisa aqui, meus queridos: a esperança frustrada na vida de uma pessoa pode fazer com que essa pessoa não consiga enxergar os benefícios que Deus, apesar das frustrações, ainda está fazendo na sua vida. Uma pessoa com um sentimento de esperança frustrada, de desilusão, de tristeza, de derrota, isso pode fazer com que essa pessoa não consiga enxergar outras coisas que Deus possa estar fazendo em seu favor e em seu benefício. A esperança frustrada faz isso, cega a visão espiritual. E muitas vezes nós nos encontramos como Jacó. Quando Jacó estava fugindo deserto adentro, fugindo de seu irmão Esaú, a Bíblia vai nos dizer que quando ele chega em um determinado local, num caminho, cansado, à noite, ele pega uma pedra como travesseiro e deita para se descansar. Quando ele dorme, Deus lhe dá uma visão, aonde ele contemplou uma escada cujo topo tocava nos céus e os anjos de Deus subiam e desciam. Quando Jacó desperta daquela visão, ele vai dizer as seguintes palavras: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia. Meu querido, apesar das tuas frustrações, Deus está perto de você. Apesar das tuas desilusões, o Senhor está presente contigo na caminhada, ainda que seja no deserto, ainda que o travesseiro possa ser uma pedra, mas o Senhor está contigo no deserto. Ainda que haja frustrações, o Senhor se aproxima de você. Ainda que haja decepções, o Senhor não te abandona e não te desampara. Muitas vezes, meus queridos, nós nos tornamos semelhantes a Jó. Jó, em determinado momento da sua provação, a provação foi tão grande, a tristeza foi tão grande, a angústia foi tão grande, que no seu livro, no capítulo 23 e no verso 8, Jó vai dizer assim: ó Deus, eu te procuro no sul e tu vais para o norte, eu te procuro no norte e tu vais para o sul, tu passas diante de mim de maneira que não percebo, se eu me adianto eu não consigo encontrar, se eu vou à direita tu vais para a esquerda. A decepção e a esperança frustrada faz com que pessoas entendam erroneamente que Deus está tão distante que não pode ser alcançado. Mas aqui, nesses dois discípulos, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Estavam dois discípulos caminhando, saindo de Jerusalém, retornando para Emaús, amargurados, entristecidos com a esperança frustrada. Mas o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, meus queridos. Aí Jesus perguntou a eles: que palavras são essas aí que vocês estão trocando? Por que vocês estão tristes? Mas sabe o que é interessante uma coisa, meus amados? É que antes que Jesus se aproximasse, a Bíblia vai nos dizer no versículo 15:
E aconteceu que, indo eles e falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Estavam os dois fazendo perguntas um ao outro. Sabe o que isso significa? Eles precisavam de respostas. Eles precisavam de respostas diante da situação que eles estavam vivenciando e enfrentando. Só que, porém, um estava buscando a resposta em outro que também precisava de resposta, e nenhum dos dois tinha a resposta que o outro precisava. Existem momentos, meus queridos, que só Jesus tem a resposta que nós precisamos. Vai existir momento na nossa caminhada que o seu esposo, por mais que ele te ame, por mais que ele queira o seu bem, ele não vai ter a resposta que você precisa. Vai existir momentos em nossa caminhada que a sua esposa não vai ter a resposta que você precisa. Vai existir momentos na caminhada em que até mesmo o nosso pastor, apesar de todo o dom que Deus lhe deu e todo o esforço que ele tem no cuidado com as ovelhas, mas pode acontecer que ele não tenha a resposta que nós precisamos. Pode acontecer momentos na caminhada em que a sua dirigente, o seu líder ou o seu amigo mais próximo da igreja não terá a resposta que você precisa. Mas tem uma coisa, existe um que tem. Jesus tem a resposta. Jesus tem a resposta. Jesus tem a resposta para o questionamento que está tomando conta do teu coração por esses dias. Existem pessoas que adentraram as portas desse santuário nesta noite. O Espírito me revela, com seu coração cheio de questionamento, com seu coração cheio de indagação, com seu coração cheio de dúvida, e você se encontra decepcionado porque talvez você acreditou que alguém pudesse trazer a resposta que você precisa, e essa pessoa não teve condições. Mas o Senhor Jesus responde aos teus questionamentos nesta noite. Ele tem a resposta que você precisa. Ele se aproxima de nós nesta noite. Ele se aproxima da sua igreja nesta noite para trazer resposta àquilo que está oculto. Quantos recebem esta palavra da parte do Senhor nesta noite? Jesus é a resposta. Jesus tem a resposta que você precisa para os teus questionamentos e para as tuas indagações. Deixa eu prosseguir. Estavam indo os dois discípulos fazendo perguntas um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E Jesus, quando se aproxima, diz para eles: que palavras são essas que vocês estão falando? Por que é que vocês estão tristes? Os discípulos responderam para Jesus: tu és peregrino em Jerusalém? Tu não está sabendo as coisas que têm acontecido nela nesses últimos dias? Jesus, dando uma de sem entender, mas sabendo de tudo, ele disse: quais? Os discípulos responderam: aquelas que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os nossos principais e sacerdotes o entregaram para ser crucificado. Ele foi crucificado, foi morto e foi sepultado. Após eles disserem estas palavras, aí eles vão dizer o versículo que nós acabamos de ler, o versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ei, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Tudo isso que aconteceu fazia parte do plano, só que os discípulos não estavam conseguindo entender. Tudo que aconteceu fazia parte do propósito. Foi exatamente isso que Jesus disse que iria acontecer. Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens malfeitores, seja maltratado, seja crucificado, seja morto, seja sepultado e ressuscite ao terceiro dia. Tudo fazia parte do plano. Era
Ei, muitas vezes, meus amados, nós passamos por situações, às vezes problemas, às vezes dificuldades, às vezes tribulações, às vezes aflições, e nós chegamos em um determinado ponto em que nós olhamos, e nós até mesmo imaginamos e dizemos: agora acabou tudo, agora não tem mais saída, agora não tem mais jeito, a circunstância está tão contrária que agora não vai ter como mais se cumprir promessa nenhuma. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: apesar de toda dificuldade, apesar de todo vento contrário, apesar de toda tribulação, tudo isso faz parte do plano, tudo isso faz parte do propósito, tudo isso está no controle de Deus. Não fugiu do controle do Senhor a situação da tua vida. Não é este problema que você tem enfrentado que vai fazer com que Deus não seja capaz de realizar e de operar aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Não vai ser isso que vai impedir os planos de Deus se cumprirem na vida do seu povo e na vida da sua igreja. Só quem recebe esta palavra, levante a mão para o céu e diga: bendito seja o nome do Senhor. Senhor, aleluia. Ei, meu querido, e existem situações que muitas vezes Deus até nos avisa antes que vai acontecer, assim como aconteceu aqui. E quando acontece, a gente esquece que Deus tinha falado. A gente esquece que Deus tinha falado. E lá na frente, o Senhor nos faz lembrar. Isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com alguns irmãos aqui também. Deus faz assim, meus amados. Deus faz assim. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E existem também, meus amados, aqueles que, quando estão passando por provações, muitas vezes ficam assombrados. Muitas vezes ficam: por quê? Por quê? Por quê? Quando na verdade o Senhor já falou conosco através da sua palavra: no mundo tereis aflições. Mas quando nós somos tomados por aflição, aí alguém diz: meu Deus do céu, mas quanta aflição! Será que eu estou em pecado? Será que eu fiz alguma coisa errada? O que está acontecendo? Será que Deus não está vendo? Às vezes a pessoa se assombra e se esquece daquilo que Pedro também falou na sua carta: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha estivesse acontecendo com vocês, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós também possais ser. Então a Bíblia nos fala: não estranheis a ardente prova que veio para vos tentar. Ei, meu querido, talvez aqui esteja alguém passando por uma ardente provação, e até hoje, até o momento em que você chegou a este culto, você estava estranhando o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo fala ao teu coração nesta noite: não estranhe, não estranhe, faz parte da vida do crente, faz parte da vida do cristão, faz parte da vida da igreja, passar por provação, ser provado, passar por aflição, passar por tribulação. Mas só que tem um porém: nós passamos, mas não passamos sozinhos, porque assim como Jesus fez com esses discípulos, Ele faz com a sua igreja. É nos momentos de mais difíceis provações e tribulações que o Senhor se aproxima de nós e começa a falar conosco, e começa a falar ao nosso coração. Ei, meu querido, eu já estou sentindo o Senhor se aproximar nesta noite. Pelos olhos da fé eu já estou vendo o Senhor se aproximar sobre a vida de crente que chegou aqui com a esperança frustrada, angustiada, mas o Senhor se aproxima de você nesta noite. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Jesus, conversando com os discípulos, Ele disse, quando os discípulos acabaram de dizer a Ele:
o versículo que nós acabamos de ler, que nós lemos nesta noite, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora já é o terceiro dia. Aí Jesus então responde a eles: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus começou a explicar as Escrituras para eles. Ou seja, nada tinha fugido do plano. Era exatamente daquela maneira que tinha que acontecer. Aquele era o caminho que estava predito pelos profetas. Aquele era o caminho pelo qual o Senhor veio. O propósito pelo qual ele veio era exatamente aquilo que estava trazendo frustração no coração dos discípulos. O propósito pelo qual Jesus veio era exatamente o que estava deixando os discípulos confusos, porque eles ainda não estavam compreendendo o plano de Deus e aquilo que estava contido nas Escrituras. Ei, meu querido e amado irmão, você está passando pelo propósito, e tudo que está acontecendo está dentro do plano. Eu sei que esta noite é um culto de ensino, mas esta palavra é profética. Eu creio no poder da revelação da palavra. Eu creio no poder da revelação da palavra. E o Espírito de Deus comunica com o meu espírito que esta noite existem pessoas que adentraram as portas deste santuário com os seus corações amargurados, com a sua esperança frustrada por causa de tudo aquilo que tem sucedido na tua vida nesses últimos anos, nesses últimos meses e nesses últimos dias. Mas o Espírito de Deus, ele fala ao teu coração: nada fugiu do plano, nada fugiu do plano, nada fugiu do propósito. É exatamente desta maneira que deve acontecer, e vai chegar o momento que você vai compreender o porquê que você teve que passar por tudo isso. E o nome do Senhor foi glorificado na sua vida, e o nome do Senhor foi exaltado na tua vida. Mas para que isso aconteça, primeiramente houve lágrimas, primeiramente houve oração no secreto. É só você e Deus e você. Muitos vão contemplar a tua bênção e a tua vitória, mas é só você e Deus e você que sabe tudo que você está passando. É só você e Deus. Mas entenda uma coisa: você e Deus é mais do que o suficiente. Você e Deus saber o que você está passando, ninguém mais precisa ficar sabendo, não. Para que eu preciso ficar sabendo do que você está passando se eu não posso resolver o teu problema? Para quê? Agora, aquele que pode resolver, se ele sabe, vai chegar uma hora que ele vai resolver. Aquele que pode resolver, se você já contou para ele, vai chegar uma hora que ele vai agir. Aquele que pode te ajudar e te auxiliar, se você já contou para ele vai vir em teu socorro e em teu auxílio. Mas se você não contou ainda, quer algum conselho? Conta hoje. Conta hoje. Não deixa para amanhã, não. Conta hoje aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, e ele vai vir em teu auxílio, em teu encontro, em teu socorro, para te dar a vitória. Pois bem, e Jesus andando com os discípulos, e os discípulos sem entender, meus amados, que era Jesus que estava com eles. Os discípulos tristes, esperança frustrada, e Jesus do lado deles. Você sabia que tem hora que a bênção, ela já está na tua mão, e você ainda não conseguiu entender? A bênção pode ser que já esteja pronta, preparada, entregue, e você ainda não percebeu, porque a ficha ainda não caiu. A frustração foi tão grande, o sentimento de tristeza e de derrota foi tão grande, que Jesus estava caminhando com eles, e a presença de Jesus era o motivo da tristeza que estava em seus corações. Eles achando que Jesus estava morto,
não enxergaram, não perceberam. Ei, pode ser que você já está saindo daqui esta noite com uma bênção preparada nas tuas mãos. Peça para o Senhor abrir os teus olhos espirituais nesta noite. Peça para o Senhor abrir os teus olhos espirituais nesta noite. Peça para o Senhor abrir o teu entendimento espiritual, para que você possa entender que Ele vai estar contigo todos os dias, e você não será decepcionado nem decepcionada, você não será envergonhado nem envergonhada, porque o Senhor não permitirá que isso aconteça sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, porque nós servimos a um Deus que é fiel, meus amados irmãos. Nós servimos a um Deus que é fiel. A fidelidade de Deus é tão grande, como eu já disse aqui, que vai existir situações que antes que aconteça, o Senhor vai nos revelar. E se o Senhor vai nos revelar que vai soprar um vento, que vai vir uma tempestade, que vai vir uma luta, que vai vir uma fornalha, o Deus que revela não passa conosco? Passa. O Deus que revela passa conosco, para nos dar vitória, para nos abençoar. Não é para ver a nossa derrota, não, é para nos dar a vitória. Então, abra os teus olhos e o teu entendimento espiritual nesta noite. Permita que o Espírito Santo de Deus faça isto. Eu creio que a bênção na vida de alguns já está pronta, preparada e entregue. Eu não sei se você está conseguindo entender o que é que eu estou dizendo. A bênção que você precisa, pronta, preparada e entregue. Se está entregue, sabe o que isso quer dizer? Você já tomou posse dela pela fé em nome de Jesus. Amém. Você já Glória tomou a Deus. posse dela pela fé em nome do Senhor Jesus. Você já tomou posse dela pela fé em nome do Senhor Jesus. E o cativeiro foi virado. Foi o que aconteceu com os discípulos. Agora, meus queridos, Jesus caminhando com eles, e Jesus disse: não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Quando eles chegaram na aldeia, a Bíblia vai nos dizer que Jesus fez como quem ia para mais longe. Jesus fez como quem ia para mais longe. Os discípulos precisavam entrar na aldeia, e Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas os discípulos o constrangeram, dizendo: Senhor, fica conosco, já é tarde e já declinou o dia. Sabe o que isso significa? O mesmo Jesus que se aproxima, vai chegar um momento em que Ele vai esperar para ver se você convida Ele para entrar e para fazer morada. O mesmo Jesus que se aproxima, pode chegar em determinado ponto da caminhada em que Ele vai fazer como quem vai para mais longe, para ver qual é a tua atitude, para ver o que é que você vai fazer. Eu esta noite já quero convidar Jesus para ficar. Tem alguém que está comigo esta noite? Tem alguém que quer convidar Jesus para fazer morada, para entrar na tua casa, para entrar no teu lar, para entrar na tua família, para entrar na tua vida? Convida Ele, constrange Ele, diga: Senhor, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. O mundo está cada dia mais e mais em trevas e em escuridão. O mundo está cada dia mais e mais afundado no pecado e na miséria. Mas aqueles que convidarem Jesus para entrar em suas casas, em seus lares e fazer morada, vão ser vitoriosos sobre esse mundo. Jesus entrou com eles. A Bíblia vai nos dizer que eles se assentaram à mesa. Jesus pegou o pão e partiu. Quando Jesus partiu o pão, os discípulos olharam para o outro e disseram: é o Senhor! E Jesus desapareceu. É no partir do pão que Jesus se manifesta. É no partir do pão que você vai entender que Ele está presente na tua casa. É no partir do pão que você vai entender que Ele esteve com você durante todo esse caminho a qual você percorreu. O pão está sendo partido aqui esta noite. O pão está sendo partido aqui esta noite. Quantos recebem este pão da parte do Senhor? Quantos recebem este pão da parte de Deus? Ei, meu querido, então entenda bem uma coisa: o Senhor esteve
quando Jesus desapareceu, os discípulos olharam para o outro e disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava e nos explicava as Escrituras? Ei, tem crente que faz tempo que não sente a palavra arder no coração. Tem crente que faz tempo que não sente a palavra arder no coração, porque acha que para a palavra arder tem que vir um pregador lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, do Japão, da China, não sei da onde. Ei, basta abrir as Escrituras. Os discípulos disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Ei, sinta o seu coração queimar nesta noite pelo poder da palavra. Não é pelo poder do pregador, não, é pelo poder da palavra, é pelo poder das Escrituras. As Escrituras é santa, é do céu, veio de Deus, aleluia, e ela está sendo explicada aqui nesta noite. O Senhor está falando aos nossos corações. O Senhor está falando com a sua igreja nesta noite. O Senhor já falou comigo. Sabe o que aconteceu, meus queridos, para nós encerrarmos? Os discípulos tinham acabado de andar aproximadamente 11 quilômetros a pé. 11 quilômetros a pé de Jerusalém a Emaús. Eles tinham acabado de chegar, sentar à mesa, partir o pão. Sabe o que foi que eles fizeram quando tudo aquilo aconteceu? A Bíblia vai nos dizer, você pode ler: imediatamente eles voltaram. Imediatamente. Eles não deixaram para o outro dia. Eles não disseram assim: mas nós acabamos de chegar, estamos cansados, vamos dormir aqui, amanhã a gente volta. Não. Foi imediatamente que eles voltaram. Tem crente que fica pensando em sair de Jerusalém quando está com a sua esperança frustrada. Permita-me eu lhe dizer algo da parte do Senhor para a tua vida nesta noite. Você quer sair de Jerusalém? Você vai ter 2 trabalhos. Repita juntamente comigo: 2 trabalhos. 2 trabalhos. Sabe qual é o primeiro? O de sair. Sabe qual é o segundo? O de voltar. De arrumar canseira. Você vai ter 2 trabalhos: o de sair e o de voltar. Então é melhor ficar. É melhor ficar em Jerusalém. É melhor ficar no lugar da promessa. É melhor ficar no local da promessa. Ainda que o seu coração esteja tomado por algum tipo de frustração, mas entenda: o Senhor não te deixará desamparado e nem desamparada. O Senhor passará contigo, e tudo isso faz parte do plano e faz parte do propósito. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Amém. Meus queridos, as horas já se foram. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. Receba esta palavra. Receba esta palavra no teu coração. Entenda. Ainda que a tua esperança esteja frustrada, mas entenda uma coisa: os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Nossos planos podem sim se frustrar, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Ainda que em algum determinado momento ou situação da nossa caminhada, nós não estamos entendendo por que nós estamos tendo que passar por aquilo. Porque nós, meus queridos, como seres humanos, muitas vezes a gente começa a criar os nossos próprios caminhos e achar que Deus tem que seguir os nossos caminhos, e a gente achar que Deus teria que ter agido por aqui, por ali, por lá, e não. E quando a gente menos espera, o Senhor chega por um caminho que a gente jamais imaginava que Ele iria chegar. Porque a Bíblia vai nos dizer no livro de Naum que o Senhor nosso Deus, Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então pode ser que alguém aqui esta noite esteja passando pela tormenta ou pela tempestade. Deus tem poder para fazer disso o caminho pelo qual Ele virá ao teu encontro, para te abençoar e para te dar vitória. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração.